Hoje, no Jornada Bíblica, vamos refletir sobre os mosaicos que cobrem os arcos da colunata esquerda da fachada sul do santuário. Vamos encontrar o rosto dos primeiros brasileiros que nos antecederam na fé, grandes figuras da igreja, da história da nossa comunidade eclesial e alguns santos que nos fazem mergulhar profundamente na tradição cristã. Intercaladas com os rostos dos santos, vemos se desenrolar as cenas da criação e do modo como a humanidade trabalha a criação, tornando a cultura e tornando a liturgia celebração do nome santo de Deus. Acompanhe conosco esta catequese visual que une tradição, escritura e arte sacra em uma profunda experiência de fé. Essa é uma caminhada de fé e vida, é sobre a nossa história, esta é a nossa jornada bíblica. Acolhedora e imponente, a colunata esquerda da Basílica se abre como um grande abraço aos devotos que chegam. No alto dos 13 arcos, os mosaicos revelam o mistério da comunhão dos santos e da Igreja. Um povo de toda nação, tribo, povo e língua, reunido diante do Cordeiro, como descreve o livro do Apocalipse. Aqui encontramos rostos que marcaram a história da fé, santos brasileiros que nos precederam no amor a Cristo e grandes figuras da Igreja que, com sua vida, testemunharam o Evangelho. Cada olhar, cada expressão nos lembra que fazemos parte de uma mesma família espiritual, um só corpo, unidos na fé, na esperança e no amor que nos conduz a Deus. E começando um novo mês e uma nova jornada bíblica, nós contamos no dia de hoje com a presença do professor Denis Duarte, a quem acolhemos com muita alegria. Seja bem-vindo entre nós, professor. Muito obrigado, Padre Rodrigo. É sempre um prazer estar aqui na Casa da Mãe, ainda mais para falarmos de Sagrada Escritura nesse mês de setembro, que é um mês dedicado na igreja, né, à Palavra de Deus. E, Denis, uma coisa tão bonita que nós nos preocupamos aqui no Santuário de Aparecida é que toda a arte que cobre as paredes deste santuário, elas possam revelar para nós as Sagradas Escrituras. E a gente até diz, olha, aqui será o maior santuário do mundo com a maior Bíblia a céu aberto. Ou seja, os peregrinos que por aqui passarem terão esta oportunidade de contemplar, através das cenas que revestem, as fachadas do santuário e também o interior do santuário, a palavra de Deus sendo comunicada, sendo anunciada e sendo celebrada também por todos aqueles que por aqui passam. Se alguém quiser interagir também com o Denis, a gente vai deixar aqui também o endereço do Instagram dele, prof.denisduarte. Você também pode acompanhá-lo também. É isso mesmo, Denis? É isso mesmo. Eu faço um trabalho nas redes sociais, também sempre falando de Sagrada Escritura. Sempre tem um curso ou outro com lista de espera aberta lá para fazer um curso ou outro de Bíblia. Mas a intenção é isso, usar as redes sociais para divulgar a Palavra de Deus. Claro, é um canteiro hoje para a gente fazer chegar a mensagem do Evangelho a tantas pessoas. Denis, a colunata aqui do santuário, ela tem algo muito particular. O romeiro, quando chega a este santuário, pela fachada sul, ele é acolhido por uma colunata que tem o formato de um braço. Qual o sentido espiritual desta imagem para a tradição da igreja? Isso é muito bonito na igreja porque a gente entende e acredita que a igreja é uma mãe, né? E ela acolhe a todos. Então é tão bonito chegar aqui no santuário e perceber de fato esses braços que nos envolvem, né? E quando eu digo acolhe a todos, Padre, é porque acolhe a todos mesmo. Ninguém fica de fora, né? Não há passado, não há presente que nos impeça de sermos acolhidos na nossa casa, é entender que a igreja é a nossa casa. Eu acho mais bonito ainda porque aqui também é a casa dos redentoristas. O senhor, um padre redentorista, por que eu digo isso? Porque uma das vocações, ou melhor, um dos carismas dos redentoristas é a confissão. O que é a confissão senão um lugar de acolhida, né? Acolher esse peregrino que vem buscando também um novo caminho na vida, né? Uma nova direção. Então é tão bonito chegar aqui e perceber a colunata, um confessionário cheio e perceber também um lema que vocês têm aqui.
acolher bem também é evangelizar. Tem a gente chega aqui, o estacionamento tão organizado, tudo muito limpo, sempre a equipe disponível para tirar uma dúvida, porque aqui é tudo muito grande, né? Isso tudo, para mim, representa esses braços dessa colunata que nos acolhe. Na casa da mãe, casa de mãe é bom por isso. E aqui, digo como quem vem aqui desde a infância, nós somos bem acolhidos, estamos em casa quando estamos aqui na Basílica de Aparecida, representados sobretudo por essas colunatas que nos abraçam. E é interessante que essas colunatas agora, elas foram revestidas com imagens dos nossos santos. E ali a gente pode contemplar também os nossos santos brasileiros, aqueles que por primeiro, ou deixaram um testemunho para todos nós desta santidade que todos nós devemos buscar. Por que é importante contemplarmos estas faces registradas, colocadas ali nesta colunata que nos acolhe no Santuário de Aparecida? Acredito que para mostrar para nós que a santidade não é algo distante, né? Que é possível e mais do que possível, é a nossa vocação, é o nosso chamado. Então, eu, por exemplo, eu sou leigo e sou casado, tenho filhos, o Padre Rodrigo aqui é religioso, é padre, são vocações, né? A vocação do laicato, a vocação da vida religiosa, são vocações diferentes. Mas todos nós, seja padre, seja religioso, seja leigo, todos nós temos uma vocação em comum, que é a vocação à santidade, um chamado à santidade. E quando nós olhamos para pessoas que estiveram perto de nós, né? Aqui como Frei Galvão, que está estampado lá na colunata, nós ficamos muito felizes porque falamos assim, opa, não está tão distante assim. É possível, eu sou chamado a uma vida de amor a Deus e amor ao próximo, e isso significa a santidade, e isso não está tão distante de mim, está próximo, como, por exemplo, santos brasileiros ali representados. E é interessante, né? Porque podemos dizer que aqui é uma das primeiras homenagens a esses santos brasileiros. Então a gente já recorda os mártires, né, do Rio Grande do Norte. Nós temos Frei Galvão, estamos ao lado, Guaratinguetá, né? Aparecida pertencia a Guaratinguetá quando do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida, e poucos anos depois nasce Frei Galvão na igreja que ainda Aparecida pertencia, ele será batizado, que é a igreja de Santo Antônio, um santo próximo, né? Quase dizer assim, um santo de casa, né? E depois Santa Dulce, nós temos ali Anchieta, com todo o seu empenho de percorrer longas estradas aqui no Brasil, que ainda não eram como hoje, né? Mas percorreu aí um longo caminho para evangelizar. E a gente vai olhando como que essa igreja é viva, discípula e missionária. Mas, Denis, ali a gente também vê algumas figuras da igreja já lá da passagem ali dos 1500, né, para 1600, ou dos diversos tempos da igreja, como São Francisco de Assis, né? Mas nós vemos também Santa Teresinha, que é próximo a nós, Madre Teresa de Calcutá. O que esses santos nos ensinam para que possamos nos aproximar mais da palavra de Deus e criar com esta palavra uma relação de intimidade? Bonito, padre. O santo é chamado pela igreja de evangelho encarnado. O santo, mais do que ninguém, entendeu o que está escrito na Sagrada Escritura, porque ele não só entendeu, ele colocou na própria vida. É a vida dele acontecendo ali, na prática, né? A santidade acontece quando eu encarno o evangelho, né? Eu imito a Jesus Cristo. E os santos fizeram isso. E o bonito de ter todos esses santos representados, então nós temos lá, por exemplo, um santo que ajudou a construir a teologia da igreja, que é Santo Agostinho. Nós temos os santos da caridade, como, por exemplo, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá. Temos santos de profunda espiritualidade, como Santa Teresinha. Ou seja, temos santos de todas as características possíveis ali. Mostra mais uma vez para nós. Tem santo de todo tipo, então eu também posso ser santo. Se eu tenho uma vocação mais voltada, o jeito de viver mais voltado para a caridade, eu posso ser santo ali na caridade. Para a família, eu vou ser santo ali na minha família. Para a vida religiosa, como padre, como freira, eu vou ser santo ali dessa forma. Na vida intelectual, eu vou ser santo dessa forma. Ou seja, os santos nos ajudam a entender isso. Existem santos de todas as maneiras, né? De todos os jeitos de ser nessa vida. Então isso, além de nos aproximarmos dessa possibilidade, são gente como nós.
mas também dentro da minha característica pessoal. Como eu sou, eu também posso viver ali na minha vida a santidade. Um tempo que eu vivi na Itália, né, lá eu conheci a história de uma senhora, a senhora Natussa, que hoje está em processo até de beatificação. E um dos testemunhos dela sobre santidade, um dia um jornalista perguntando para ela, a senhora se acha santa? Aí ela brincou, ela disse assim, olha, dizem que eu sou santa, mas a única coisa que eu tenho certeza é que eu sou bem pecadora, porque, olha, me falta muitas vezes a paciência com Deus. E eu achei muito engraçada essa expressão dela, porque às vezes a gente tem medo de falar determinadas coisas, e quando ela falou desta falta de paciência com Deus, depois logo ela disse, porque às vezes eu peço, e Ele insiste que eu tenho que ter tranquilidade, que eu tenho que ter paciência para acolher a graça de Deus. Então eu tenho mais certeza de que eu sou impaciente, né, do que uma pessoa santa. A santidade é algo distante ou nós podemos buscá-la? Você, como leigo, como pai de família, como você vê essa santidade? Como buscá-la em nosso tempo? Bom, padre, eu acho que Jesus simplificou as coisas para nós, né? Porque o que é ser santo? É seguir a vontade de Deus, seguir a lei de Deus. Só que Jesus disse o seguinte, olha, você quer seguir a lei de Deus? Alguém perguntou para Jesus assim, ô Jesus, a lei é muito grande, como é que eu vou fazer para seguir isso tudo? Dá para resumir? Jesus falou assim, dá. Você precisa amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a você mesmo. Fazendo isso, você cumpre toda a lei. Assim você é santo como Deus pede, né? Lá em Levítico. Sede santos porque eu, vosso Pai, sou santo. Então, eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas. Entender que Deus, em primeiro lugar, Ele é o Criador de tudo. É Ele que mantém a minha vida, né? Eu dependo dEle. Direcionar a minha vida para Ele. Mas como é que eu transbordo isso? Porque amar a Deus sobre todas as coisas é na minha relação particular com Deus. Mas como é que eu transbordo isso? Aí vem o meu irmão. É amar o próximo como a mim mesmo. Porque eu digo que amar o próximo não é difícil, não. O difícil é amar como a mim mesmo. Né? Por isso que eu preciso de Deus. É Deus que me capacita a amar o próximo como a mim mesmo. E como é que eu faço isso? Quem é o meu próximo? No meu caso, a minha esposa, os meus filhos, os meus colegas de trabalho, os meus vizinhos. É assim que a gente começa, né? É assim que a gente vive a santidade. As pessoas às vezes têm aquela imagem da santidade nas alturas, uma vida inteira de oração. E eu não tenho tempo para ficar rezando o dia inteiro, padre. Eu preciso trabalhar, preciso pagar aluguel, preciso pagar água, preciso pagar luz, preciso levar a menina na escola, preciso fazer comida às vezes, ajudar em casa, preciso arrumar a casa, um monte de coisa. Mas justamente nesses momentos, enquanto eu estou levando o filho para a escola, quando eu estou lá colocando criança para dormir, quando eu tenho que acordar de madrugada, quando as crianças eram pequenas, para trocar uma fralda, é nessa hora que eu exerço a santidade, porque eu estou amando ali o meu filho, a minha esposa, a minha família. É mais simples do que a gente imagina. Santa Teresa até dizia, né, que nós precisamos aprender a ver Deus dentro das panelas, né, porque ela tinha todas as tarefas cotidianas que ela tinha que fazer e ela não podia parar o tempo que ela gostaria de parar para rezar, mas ela tinha que se reinventar diante de todos os afazeres, de tudo aquilo que ela tinha que realizar, também como proposta de vida, como forma também de ajuda para as pessoas com as quais ela convivia. Você é um estudioso das Sagradas Escrituras. Denis, esta obra que nós estamos fazendo aqui no santuário, claro, com todo o apoio, né, da bela família dos devotos que assumiu essa tarefa de ajudar a revestir a Casa da Mãe, né, com as páginas das Sagradas Escrituras, ela é uma obra evangelizadora? E como romeiro, quando chega aqui, pode se deixar evangelizar por esta obra? Você também se faz romeiro nesse santuário. Sim, sem dúvida. É uma obra de evangelização pelo seguinte. Quando a gente pega uma arte sacra, porque o que nós estamos falando aqui é de uma arte sacra, né? A gente consegue vencer algumas barreiras. Por exemplo, a gente vence barreiras culturais. Quando você vê a Sagrada Escritura representada numa obra de arte, como, por exemplo, aqui no santuário. A gente vence, por exemplo, barreiras, padre, de linguagem. Talvez a pessoa tenha dificuldade de ler um texto bíblico, né? Ou dificuldade, às vezes, intelectual, de aprendizagem, ou não teve a oportunidade de aprender a ler direito, né? E aí, quando ela vê uma imagem daquela passagem ali representada, ela consegue compreender aquela passagem, consegue rezar com ela. Então, a gente vai vencendo barreiras intelectuais, barreiras culturais e até barreiras
espirituais, porque às vezes a pessoa tem dificuldade de fazer um estudo bíblico. Não consegue, é difícil às vezes mesmo, né? Não é tão simples. Mas quando ela bate o olho numa imagem, representando uma passagem bíblica, ela tem aquela experiência daquela passagem. Ela vive aquilo, né? Então, como o senhor disse há pouco, que o santuário está se tornando, né, a maior Bíblia aberta desse Brasil, isso para nós é fantástico, nós que trabalhamos com Bíblia, porque sem dúvida nenhuma vai facilitar o entendimento de cada um de nós das passagens ali representadas. Denis, a conversa tá boa, o tempo passa rápido, mas nós vamos continuar a nossa conversa no nosso próximo programa. Mais uma vez, agradeço sua presença aqui entre nós. Obrigado, padre, é sempre um prazer estar aqui na casa da mãe.